bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Nós estamos aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá, para o nosso encontro semanal. Bom dia, Senar Mato Grosso. Programa que você sabe, sempre traz aqui especialistas, gente que entende de vários assuntos, que fazem parte do time de instrutores, né, do Senar Mato Grosso, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aqui em Mato Grosso, Senar Mato Grosso, mas a gente sempre evidencia que essas informações elas são importantes para você que esteja em qualquer região do país. Então assista, acompanhe o programa, participe. A gente tem o nosso canal, esse telefone que está aparecendo na sua tela, 6599-212-1055. Ao longo do programa você pode, se tiver dúvidas, enviar sua mensagem por WhatsApp para esse número. A gente traz aqui a tua dúvida e tenta, junto ao instrutor, responder essa dúvida. Hoje a gente vai falar sobre cana-de-açúcar, o segundo programa dessa série, né, sobre cana-de-açúcar. Vou apresentar quem está aqui conosco, nosso instrutor. Aliás, eu tenho a honra de recebê-lo. Agradeço a presença do Kleber Muniz. Kleber, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Bom dia, telespectadores do Canal Rural. É uma honra estar aqui apresentando algumas informações sobre canas e a produção de mudas pré-brotadas. A gente já começa agradecendo o Kleber pelo seguinte: o Kleber mora em Mucuri, no extremo sul da Bahia, são 2.400 quilômetros de distância, está aqui conosco, então é um privilégio recebê-lo aqui e com certeza você que está acompanhando vai aprender muito sobre esse tema. O Kleber também faz parte, claro, do time de instrutores aqui do Senar Mato Grosso. Você já anunciou aqui, né, Kleber, mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar, produção e plantio é um grande diferencial para essa atividade e você explica isso a partir de agora, né? Ok, Luiz. Antes da gente iniciar falando da muda pré-brotada, eu gostaria de voltar no tempo para a gente passar algumas informações de como é que essa muda chegou aqui no Brasil. Né? Na época das capitanias hereditárias, né? Essa cana foi trazida aqui para o Brasil em 1532 por Martim Afonso de Souza. E a primeira capitania a receber essas mudas foi a capitania de São Vicente, logo depois a de Pernambuco, que foram as capitanias que tiveram mais sucesso nesse período, né? E na época era o produto de auge do momento, né? O produto de exportação. E foram essas capitanias que mais evoluíram em função justamente da cana-de-açúcar, não, Luiz? E aí a gente traz alguns produtos, né? E subprodutos da cana-de-açúcar, que são o etanol, né? Que está no nosso dia a dia, o açúcar que está na mesa das nossas casas, a energia renovável, que é produzida também através da cana, o caldo de cana, a rapadura, o aguardente, e alguns subprodutos que são utilizados hoje na cana, como a vinhaça, que é utilizada na irrigação, né? E essa vinhaça contém alguns produtos que compõe a nutrição do canavial, além de irrigar, e o próprio bagaço, né, que faz a alimentação do gado bovino. Né? Então, todos esses produtos e subprodutos são aproveitados durante o processo de fabricação. Quer dizer, é um produto que realmente faz parte da história do Brasil, né, e que hoje tem a cara brasileira, A cara de fato, brasileira, né? justamente, Luiz. Para a gente voltar, pegar um pouquinho do histórico, eu trouxe aqui algumas informações da Conab, da nossa produção, nossa área plantada e nossa produção. Nós temos então nesse gráfico, Luiz, uma projeção de 2005 até 2017, a safra 2017-2018, que é importante a gente falar isso. Nós crescemos a nossa área de plantio e, além do crescimento, nós tivemos um crescimento de produção. Só que, se a gente comparar o crescimento da área com o crescimento produtivo, a gente consegue ver um crescimento de produtividade muito pequeno, de apenas 2,1%. Quer dizer, então, em mais de 10 anos aí realmente é pouca coisa. É né? muito pouca coisa. Daí, então, vem surgindo as novas tecnologias de propagação, de preparo da muda e tal, de novos canaviais, a renovação dos novos canaviais. Então, isso vai trazer novas perspectivas para o setor sucroalcooleiro. Né? Nós temos hoje, a nossa produtividade média, Brasil, são 75 quilos, 75,5 toneladas por hectare. Isso quando você pega esse número de
do primeiro plantio até o quinto, no máximo sexto a sexta colheita, né? Nós temos aí essa produtividade média. Isso a gente poderia estar um pouquinho mais avançado, dá para subir isso mas a tendência é subir a partir das novas tecnologias que estão sendo implementadas. Vamos entender na tua próxima tela como que é feito, né, o tipo de plantio aí de cana-de-açúcar hoje. Nós temos então como é cultivado. Nós temos aí o preparo de solo convencional, nós temos ainda o preparo de solo localizado e o cultivo mínimo. São três formas de se fazer. O convencional é o que se utiliza, né, diariamente no setor. O localizado, às vezes você tem alguma falha mais que compromete o canavial, aí você faz esse plantio localizado. E o cultivo mínimo a gente faz só faz o preparo do solo somente no local de plantio. Queria resgatar aqui, Kleber, algo que você disse enquanto a gente conversava antes do programa. Você traz aquela tela mostrando um pouquinho do histórico da introdução da cana-de-açúcar no Brasil, lá na época das capitanias hereditárias, né? E você comentava que, claro, descontadas as devidas proporções, mudou muito pouco a maneira de plantar daquela época para agora, né? Agora a gente tem novas tecnologias, né? Estamos buscando esse caminho, é isso que você vai mostrar hoje, a importância disso, o diferencial que traz, mas a grande massa, a grande maioria ainda é cultivada remontando a épocas passadas, ali lá 500 anos atrás, praticamente. Perfeitamente, Luiz. É justamente esse o nosso quadro no Brasil. Nós temos a grande parte dos nossos canaviais ainda são plantados como foram plantados em 1532. Abre o suco, joga a cana lá dentro do suco, joga a terra em cima e espera nascer. Né? Infelizmente, tem grande parte dos nossos canaviais produzidos dessa forma. E agora começa essa mudança, né? Na forma de plantio. Perfeito. Então vamos então para os tipos de plantio. Então, no tipo de plantio, só para a gente recordar um pouquinho, como é que é feito? Geralmente te pega a cana do primeiro corte, né, o plantio de primeiro corte, que é uma cana o material vegetativo, ele está com maior vigor, né, tem maior sanidade, né, só que esses talhões, eles têm os tratos culturais, os mesmos tratos que tem o canavial de colheita normal, né? Então, a gente não tem um controle de praga, não tem um controle de doença. Essas pragas são transferidas para os novos canaviais e aí vem essa nova tecnologia justamente para contribuir, né, para eliminar essas possibilidades, essas variáveis que são possíveis aí de se comprometer os novos canaviais. Nós temos um problema que aconteceu, por exemplo, o bicudo da cana, é uma praga que tinha só na região de Piracicaba, em São Paulo. E com a evolução do plantio, o aumento de plantio, essas mudas foram distribuídas e hoje essa praga está praticamente no Brasil todo. Então, perfeito. Esse é um problema que a gente tem aí nos nossos plantios, nas nossas lavouras. Nós temos ainda também um grande problema, que é o plantio da cana inteira. Na hora da germinação, nós temos, como a gente pode ver aí na foto, nós temos aí falhas, então nem toda a gema ela germina. E, além disso, nós temos o desalinhamento. Quando a gente verifica essa foto daqui, por exemplo, nós temos o desalinhamento. E isso é um problema sério na hora da colheita. Quando a colhedora passa nessa touceira para pegar a cana, ela abala a estrutura radicular e nós não vamos ter essa mesma produtividade o ano que vem. E isso é comprometedor. Então, quando você passa a utilizar um sistema mais moderno, a gente consegue evitar esse tipo de problema. Perfeito. Próximo modelo ali, cana picada. Então, aqui o plantio da cana picada, né, mecanizado. Esse é feito o preparo de solo normal, o preparo de solo convencional. A partir do preparo de solo, abre-se o suco, e com esse mesmo equipamento, esse mesmo implemento, abre-se o suco, coloca a muda dentro do suco, o adubo, e aí essa mesma máquina vai tampando o suco. Geralmente utiliza-se aproximadamente 15 a 18 gemas por metro linear, né? E os toletes variam de 35 a 50 centímetros. Vamos lá então para a gente entrar no tema. E aí então a gente vai falar de mudas pré-brotadas, né, que é mais popularmente chamado de MPB. São produzidas em viveiros, né, geradas a partir de gemas
do corpo da cana. São 8 passos que nós temos para poder produzir, chegar na muda pronta, né? O primeiro passo é o corte e o preparo dos mini rebolos. Nós vamos lá no canavial, retiramos aquela cana que ela está teoricamente já sadia, né? Levamos para o viveiro, retiramos esses mini rebolos, né? E plantamos lá em algumas caixas, e essa muda vai brotar, a gente vai fazer essas novas mudas. O segundo, após a retirada do mini rebolo, nós vamos fazer o tratamento térmico com água, né? E para evitar eliminar o raquitismo, que é um problema que nós temos aí nos nossos canaviais. Fazemos esse tratamento térmico. O terceiro passo, o tratamento com fungicida. A gente elimina possíveis patógenos que existem na cana. Depois a gente planta esses mini rebolos numa caixa. Essa caixa é levada... Eu vou segurar a tua informação aqui, Kleber. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, porque eu sei que daí a gente vai entrar de fato no assunto, a gente vai recuperar esses passos novamente, vai trazer mais detalhes. Você continue conosco, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, ao vivo aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. A gente volta rapidinho daqui com mais informações sobre o manejo de mudas pré-botadas de cana-de-açúcar com o Kleber Muniz. A gente volta rápido. Estamos de volta do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, aqui direto de Cuiabá. Hoje nosso assunto é a produção e plantio de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar. Quem está comigo é o Kleber Muniz, instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. Kleber, vamos rapidinho que tem bastante conteúdo. Então a gente terminou ali mostrando, né, o passo a passo para a utilização das mudas pré-brotadas, da produção dessas mudas pré-brotadas. Vamos só recapitular cada um desses passos e dar sequência para a tua apresentação, que você vai detalhar cada um desses passos também. Sim, né? Luiz. Nós falamos do primeiro passo, né, que é o corte e preparo dos mini rebolos. O segundo, o tratamento dos mini rebolos com água, né? O terceiro passo, o tratamento com fungicida. O quarto passo é o plantio dos mini rebolos. Eles vão para um ambiente próprio. Depois vão para a casa de vegetação, no quinto passo. O sexto passo, nós vamos para a individualização ou repicagem das plântulas. O sétimo passo vai para uma aclimatação 1 e o oitavo passo, a aclimatação 2. Que a gente vai detalhar todos esses passos agora. Detalhados com fotos, então, como a gente pode ver aqui, o primeiro passo, nós vamos cortar o mini rebolo, né, escolher uma gema viável, selecionar essa gema. No segundo passo é feito, então, o tratamento térmico com água a 53 graus Celsius. Esse tratamento térmico é justamente para eliminar o problema do raquitismo. No terceiro passo é feito o tratamento com fungicida, para eliminar esses patógenos que vêm do campo, né, justamente para evitar a transferência de pragas e doenças para os próximos canaviais. Né? Aqui nós temos o mini rebolo ou mini toletes, né, já cortado com 3 centímetros de comprimento. A vantagem disso aí é o controle fitossanitário, facilita também o tratamento térmico e químico do pré-plantio, evita a propagação de pragas e doenças, possibilita a seleção de um material genético, né, de qualidade também. Buscando sempre uma uniformidade, né? Produtividade, uniformidade. Né? Logo após, então, de todos esses passos, a gente vai para o plantio desses mini rebolos. Né? Ou pode ser plantado numa caixa ou diretamente no tubete. Após o plantio, a germinação, vão para a casa de vegetação. Né? Como a gente pode ver aqui, a casa de vegetação, nós temos uma bandeja, né, com detalhe do sistema radicular. Após 12 dias de plantado, nós já temos brotação, nós já temos um sistema radicular formado. Né? É muito rápido o processo, facilita bastante a propagação da muda. No sexto passo, então, após 12 a 15 dias, nós vamos fazer a individualização dessas plântulas, fazer a repicagem chamada, transferir para bandejas, para ir para uma aclimatação 1. Ainda essa aclimatação 1 é um ambiente protegido, né, com regime de água e temperatura controlado, varia em torno de 33 graus, né, e vai ficar aí por aproximadamente 20 dias. Né? Depois desses 20 dias, eles vão agora para a aclimatação 2, que a gente chama de pleno sol. É um processo muito semelhante ao que do eucalipto, por exemplo, a produção de mudas de eucalipto em viveiro também. Sim, exatamente. Os passos semelhantes aí. Exatamente. Perfeito. Esse é o passo. Então ele vai para a aclimatação 2, justamente para ele, essa muda aprender a acostumar com as variáveis climáticas lá do campo. Né?
Então, ele vai ficar aí por mais 20 dias. Então, somando todo esse período, nós vamos ter aí aproximadamente 60 dias para produzir a muda, né, para a muda pronta para ir para o campo. 60 dias. Né? E aqui nós temos, então, a muda pronta para o plantio. Esse é um viveiro aqui do Mato Grosso, né? Todo esse processo leva aproximadamente 60 dias. Aí, como a gente pode observar no sistema radicular, a muda pronta, né, para levar para o campo. Né? E essa muda, eu aproveitei e trouxe a oportunidade para mostrar para vocês a muda pronta, já com o sistema formado. Essa teria um processo de de 60 dias aproximadamente. 60 dias aproximadamente. Essa é a muda, como a gente pode observar aqui, sistema radicular totalmente formado, enredou o substrato, né? E essa é uma muda que tem 100% de chance de pegamento lá no campo. Então, a gente não corre o risco de perder um plantio desse aqui. A gente percebe que esse sistema radicular está muito bem bonito, formado, muito vistoso, muito bem né? formado, né? Muito bem formado, totalmente enredado, não tem risco nenhum de você perder uma muda dessa. E isso, na produção de muda pré-brotada, existe uma variável ali de aproximadamente 80% de aproveitamento. Mas como a gente pode ver aqui no processo de produção, né, a gente consegue observar a qualidade da muda. Bom, muda dessa maneira, hora de ir para o campo, hora de colocá-la no campo. Então, agora nós vamos lá para o campo, fazer o plantio. Nós temos duas formas de fazer o plantio, né? O plantio mecanizado ou o plantio manual. Aqui nós podemos visualizar uma plantadeira de 2 linhas sendo plantada. Essas mudas são colocadas de 35 a 50 centímetros. Essa máquina é uma máquina adaptada do plantio de eucalipto, né? E logo após o plantio, a gente precisa fazer ao menos uma irrigação para poder fazer com que essa muda consiga desenvolver. Essa irrigação é fundamental, mesmo que você tenha uma quantidade de água no solo, é necessário para fazer com que a terra chegue na raiz da planta, não deixar bolsa de ar. Então, esse é um ponto importante, né? Plantar perto de uma época de chuva ou então fazer essa irrigação artificial. Tem que já contar com isso. Nesse sistema de plantio, você pode plantar qualquer época do ano, desde que não deixe faltar água lá no plantio. Perfeito. Quais são as vantagens, então, que nós temos da muda pré-brotada? Nós temos a seleção do material genético, então nós temos a garantia que nós vamos estar plantando um material genético de qualidade. Nós temos a sanidade e o vigor das mudas. A gente garante que nós temos vigor nas mudas, são mudas saudáveis. Um outro ponto muito importante, no plantio convencional nós utilizamos em torno de 18 a 20 toneladas de cana por hectare para fazer o plantio. Na muda pré-brotada, nós vamos utilizar apenas 2 toneladas de cana para fazer esse plantio, Luiz. Nossa, então, essas outras 18 toneladas que sobram vão para a usina, vão ser transformadas em etanol. Pelo que você disse aqui, você está, além de estar reduzindo a quantidade necessária, você ainda está colocando materiais extremamente bons, sadios e que vão te dar um percentual de produtividade maior, um percentual de pegamento, né, de fato, de viabilidade maior do que plantando os 20 toneladas aí por hectare. Né? Sim. Né? Então, nós vamos ter menos falhas no plantio, né? Como você viu, a qualidade da muda que vai para o campo. Nós temos uma informação do IAC, essa chega a aumentar em 40% a produtividade do canavial. Nós temos também uma outra vantagem, que é a longevidade do canavial. Hoje a média brasileira vai até o 5º, 6º corte. Então espera-se que aumente aí em torno de 20% a 30% a longevidade do canavial. Uma outra grande vantagem, Luiz, é a redução de quantidade de máquinas no campo. Né? São máquinas menores, máquinas mais leves, menos compactação no solo. Então, uma série de vantagens que são oferecidas lá nesse novo modelo de plantio. Né? Bom, vamos lá. Antes de você mostrar, você tem uma foto que você vai mostrar um resultado aí, né? Isso, vamos lá. Então. Mas a gente viu que você só trouxe vantagens aqui. Tenho certeza que muita gente que está em casa, que também está interessado no assunto, deve perguntar, bom, se só tem vantagens, o custo deve ser maior. É isso mesmo, o custo de plantio? Ou essa é uma informação que não é bem assim? Não, Luiz, não é. Essa é uma grande vantagem do negócio. O custo Brasil de plantio convencional da safra 2017-2018 fechou em R$ 7.280 por hectare. Hoje, a muda pré-plantada fica em torno de R$ 6.000. Ou seja, você tem economia também no custo aí para
de introdução desse sistema. Só vantagem com custo mais barato, em que passo está a utilização ou adaptação das empresas, dos campos produtivos de utilização desse sistema? Como é um processo que foi iniciado em aproximadamente 2009 pelo Instituto Agronômico de Campinas, então está sendo implantado lentamente. O produtor precisa passar a acreditar nesse novo processo, né, para que melhore os canaviais, renove os canaviais devem ser renovados a cada, pelo menos 20% a cada ano. Né? Então, uma boa dica aí já seguir dessa maneira. As empresas, como você disse, usinas estão partindo para isso. Aqui em Mato Grosso já há exemplos de indústria. Você até trouxe uma foto ali, as fotos que você trouxe são de uma usina aqui em Mato Grosso que tem dado esse passo, que tem investido nesse modelo. Sim, nós temos aqui várias usinas aqui no nosso estado que já adotou o novo sistema. Os produtores começam no início não acreditar muito no processo, mas a partir do primeiro ano já tem bastante área plantada. Eles estão utilizando o processo de meiose, né, para multiplicar, porque ainda não tem capacidade produtiva para fazer o plantio total. Uhum. Né? Vamos ver a foto que você trouxe, que ilustra. Então, eu trouxe aqui o resultado do produto. Esse aqui já é um plantio aqui do Mato Grosso, da usina Barralco. Né? Eles já estão produzindo a muda. E como a gente pode verificar aqui nessa foto, um plantio com 120 dias, né? Nós temos ali uma touceira de cana com 17 colmos e com 4 metros de altura. Então, como você pode observar aqui, a produtividade, né, a capacidade reprodutiva do canavial. Kleber, muitíssimo obrigado pelas informações. Muito legal trazer um tema tão atual, tão importante, que vai fazer tanta diferença. Para a gente encerrar, eu só queria fazer um registro aqui, porque tem muita gente mandando um abraço para você aqui. Vamos fazer o registro, então. O Roberto Sucupira, de Minas Gerais, do governador Valadares, te parabenizando, dizendo que o programa está excelente, que você é um excelente profissional. E também aqui, vamos trazer mais um aqui, o Brito de Brasília, também parabenizando, agradecendo pelas informações e estendendo cumprimentos a você. Mais uma vez, obrigado, tá? 2.400 quilômetros de distância para estar aqui com a gente hoje no Bom Dia Senar Mato Grosso, trazendo informações extremamente atuais e muito importantes para o setor de quem produz, né, cana-de-açúcar. A você que nos acompanhou até aqui, muitíssimo obrigado pela audiência. Até semana que vem e na sexta-feira no Mercado e Companhia o Kleber está novamente conosco. Até lá, uma boa quarta-feira a todos.